a certeza de caminhar sabendo que tem estrelas a serem tocadas, que você é capaz de tocá-las. Blaise Pascal, falando um pouco sobre a existência ou não de Deus, ele propunha a famosa aposta sobre Deus, onde se diz assim: sobre Deus você tem duas alternativas, ou você acredita que Deus existe ou você não acredita que Deus existe. Se você acreditar que Deus existe, você passa a vida tranquilamente, você tem esperança, você tem um sentido fundamental para a sua vida mais adiante, você inclusive se motiva internamente a ver um sentido em todas as coisas. Portanto, sua vida aqui é concretamente tranquila. Se você não acredita que Deus existe, vai ser sempre uma angústia muito pesada, uma estrutura de vida onde todas as coisas terminarão com um sentido único e exclusivamente aqui, nada de um sentido para além dessa realidade na qual nós nos encontramos. E, portanto, vai ser sempre um tanto quanto como aquela náusea proposta por Jean-Paul Sartre, né? A angústia de ter sido jogado no nada, né? Jogado no acaso, no acidente, naquilo que pode ser destruído a qualquer momento. E aí ele diz: se você acredita ou não que Deus existe, no pós-morte tem duas realidades. Ou se confirma que aquilo que você acreditava ou não se confirma. Se você acreditava que Deus não existia e Deus existe, de certo modo, a gente poderia dizer: você está lascado, meu amigo. Né? Você Silas, como eu digo na sala de aula, você se lasca, você se ferra, você se prejudica porque vai a fatura, né? Seria. Ou então, se você acredita que Deus existe e ele de fato existe, aí ele, na expressão da gente aqui, você lava a égua, né? Você acerta na Mega Sena acumulada, porque você passou a vida tranquila, fazendo o bem, tendo uma certa tranquilidade, e depois lá existe a vida eterna, você acertou. Claro que quando a gente pensa em fé, a gente não pode utilizar essa argumentação do Pascal, porque ele analisou logicamente o ter fé ou não ter fé. Isso não é ter fé. Mas tem uma outra questão também que eu fico percebendo que as pessoas confundem muito, inclusive assim na minha infância, e a minha mãe era minha catequista, e eu me lembro que minha mãe sempre dizia assim: quando você estiver diante da hóstia consagrada, olhe para lá e diz assim: eu creio, mas aumenta a minha fé. E depois eu me apercebi, né, eu sempre digo assim que eu passei alguns anos no seminário diocesano e alguns anos nos jesuítas. E eu digo assim que eu descobri a filosofia, ou a filosofia me descobriu, a teologia, a exegese, o estudo duro da filosofia, da teologia, no seminário diocesano. Mas eu descobri Deus nos jesuítas, porque eu fiz uma experiência de Deus, eu fiz uma experiência de fé. Eu mergulhei na profundidade do mistério.
de tal modo que eu consigo separar tranquilamente, sem haver nenhum peso de consciência, sem achar que estou sendo herege. Quando eu estou discutindo filosofia, eu digo o argumento de Deus, o argumento Deus, né? Deus como argumento, não deve ser utilizado na filosofia. Você diz, mas Deus cabe em tudo, não sei o quê. Ingenuidade, Deus não pode ser utilizado como argumento dentro da filosofia. Uma coisa que eu achei muito interessante, assim, tem muita gente que pega a filosofia para ser condenada, porque muita gente acha todo filósofo é ateu. Eu me lembro, inclusive, lá em Maragogi, quando eu chegava para os meus alunos, boa parte deles era cristã, e aí quando eu dizia, eu sou professor de filosofia, eles recuavam como se estivesse dizendo assim, chegou a besta fera. Por quê? Porque eles partiam do pressuposto de que todo professor de filosofia era ateu. E quando eu dizia que não ia discutir religião com eles, porque muito provavelmente as experiências que eles tiveram de filosofia nas questões anteriores, nos momentos anteriores, nos anos anteriores, era na realidade catequeses da religião dele, das igrejas dele, porque às vezes era o pastor, era o padre, era alguém ligado à igreja que dava aula de filosofia, portanto utilizava a filosofia para catequizar as pessoas. Então as pessoas ficam com muito medo porque é uma fé ingênua, é uma fé infantil, é uma prática imatura da fé. E aí a relação com Deus também é uma relação imatura. É uma relação de toma lá, dá cá, uma relação de prêmio e castigo. Não é? E essa relação não nos preenche. A fé não é algo que uns têm e outros não têm. A fé é uma vida que se desperta, é uma vida que cresce, é uma vida que se expande. Quando Jesus diz, de certo modo, aponta que não pode aumentar a fé das pessoas, porque efetivamente não temos como outra pessoa, a não ser nós mesmos, fazermos esse processo de expansão. Não é? É uma semente de mostarda. Ou seja, está dentro de mim. Eu preciso aumentar essa fé. E eu aumento essa fé à medida em que eu faço essa vivência em relação ao mistério, com o mistério. Não é? Não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com autenticidade. E aí, por que é que eu digo que eu descobri nos jesuítas? Não porque lá nos diocesanos não pudessem, eu não pudesse encontrar, mas eu, efetivamente, pensava Deus nos diocesanos. E quando eu fui fazer uma experiência de Deus nos jesuítas, aí sim, eu descobri Deus. Eu descobri Deus dentro de mim e essa prática em relação a Deus. Então, de certo modo, a gente pode dizer que a fé ela não é um ato e ela não é uma série de atos, porque a gente não pode ficar pensando, a minha prática de fé, então rezar, fazer as minhas práticas litúrgicas, as minhas práticas sacramentais, as minhas práticas religiosas. Ter fé não é isso. Ter fé é uma atitude pessoal fundamental que, de certo modo, imprime dentro de nós, coloca dentro de nós uma direção definitiva em relação à nossa existência. É a certeza de que existe um elemento fundamental e esse elemento fundamental deve ser buscado, deve ser perseguido. Eu devo confiar naquilo que realmente eu sou e que aquilo que eu sou
vai me dar uma liberdade de movimento para que eu possa efetivamente descobrir-me e descobrir em mim essa vivência da fé. Não tem condição de outra pessoa, a não ser eu, fazer essa experiência de Deus. E, portanto, ir abrindo-me para a prática, viver a fé. Por que é que não tem sentido de dizer, eu creio, mas aumenta a minha fé? Não tem sentido, efetivamente, porque eu não possuo, no sentido de uma coisa que eu vou pegando, vai me dando, Deus vai me dando mais coisas, como se fossem moedinhas, ou como se fossem peças de um Lego que eu vou construindo. Não é isso. A minha fé amadurecida, a minha fé de não pensar que Deus tem que fazer crescer as coisas dentro de mim, de que Deus tem que interferir dentro de mim para me dar depois o prêmio, e uma falsa humildade também, isso atrapalha a minha fé, atrapalha a fé. A gente tem crise de fé à medida em que a gente começa a ter problema em relação ao que a gente vivia anteriormente em relação à nossa fé. Ou seja, a nossa fé era ingênua, a nossa fé precisava das bênçãos do padre, do salvo-conduto do pastor, da autorização, ou de certo modo, de que alguém fosse nos guiando com o like ou dislike. Isso aqui você deveria ter feito, isso aqui você não deveria ter feito. Então, a gente ficava, de certo modo, preso a essas realidades. Mas ter fé é, sobretudo, viver de acordo com os valores propostos por Jesus ou proposto na sua religião, caso você não tenha uma religião, não seja de religião de religião cristã, não seja de igreja católica, evangélica, luterana, batista. A fé é uma vida, é uma relação pessoal que nos faz caminhar, né? Caminhar expandindo, né? Sempre me expandindo, sempre buscando o elemento fundamental da minha vida, jogando-me na certeza de que a minha prática ela está me expandindo como ser humano, realizando o projeto fundamental de que eu devo cada vez mais ser mais aberto ao absoluto. A palavra absoluto, absolutos, ou seja, aquilo que está lá e que não depende de nada. A palavra absoluto está em contraposição ao relativo, ou seja, absoluto não depende de nada, relativo depende da relação, depende da relação. Então, quando eu me expando cada vez mais ao absoluto, aquilo que não depende de mais nada para estar, para ser, eu começo a viver, né? A viver essa questão da fé. A fé portanto, ela é vida, ela vai me abrindo, ela vai fazendo com que eu tenha uma vivência cada vez mais aberta, inspiradora, comprometida em favor da vida, em favor de todos os valores. Por isso tem muita razão o Dalai Lama quando diz que a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Porque a prática da religião, ela tem que estar diretamente ligada a esse elemento da fé, porque é uma prática que vai suscitando dentro de mim fazer um caminho motivado pelo absoluto que me quer nessa aventura de não me tornar dependente de igreja, de líder religioso, mas
de estar em sintonia com essa igreja, com esse líder religioso, ajudando-nos coletivamente a que nós sejamos cada vez mais ampliados, expandidos. Nós precisamos, de certo modo, sair daquele lugar da acomodação, né? A maioria dos que praticam a religião não querem amadurecer na fé. Não querem amadurecer por medo. Eu já tratei disso aqui. Tem muita gente que quer alguém que vá dizendo concretamente o que ele deve fazer. Quanto mais concreto, e aí assim, muitos líderes religiosos propuseram uma religião da concretividade. O milagre nada mais é do que esses sinais concretos. Isso é a negação fundamental da fé. Saber explicar Deus não é saber sentir Deus. Ficar pedindo para Deus, aumenta minha fé, Deus, eu estou aqui, Deus. Eu sou fraco, Deus, me ajuda a crescer na minha fé, Deus. É de uma ingenuidade, de uma infantilidade absurda. Alguns se instalam interiormente nessas certezas concretas e ficam atrás de coisas concretas. Me faz lembrar o seminário, o vocacionado de um rapazinho lá que estava no encontro vocacional e tinha umas perguntas vocacionais, a gente lançava as perguntas, um texto bíblico e mandava que eles saíssem para rezar um pouco, para pensar, para refletir, para discernir se de fato ele deveria ser padre. Aí ao invés de ele tentar sentir internamente qual era o desejo de Deus e a resposta dele, de como ele poderia se expandir, como ele poderia ser feliz, porque eu já disse, Deus não te chama para ser padre, pastor, professor, diácono, filósofo, nada disso. Deus te chama para ser feliz sem fazer ninguém infeliz, comprometendo-se com a felicidade dos outros. E aí você tem que responder se você concretamente vai estar realizado como padre, pastor, professor, diácono, policial, etc., sem deixar com que os outros sejam infelizes. Portanto, como é que eu vou responder concretamente ao chamado fundamental de que eu seja feliz, expandindo-me, abrindo-me com os outros e para os outros? Tem gente que não cresce mais, não se deixa questionar pelos evangelhos ou pela sua religião, não crê na própria conversão, na sua necessidade. E aí o sujeito lá, o rapazinho, ao invés de ficar fazendo o seu momento de meditação, de contemplação, ele ficava dizendo, Deus, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. E aí ele olha para cima do muro e estava lá a lagartixa. E a lagartixa, quando ele perguntou, Deus, tu quer que eu entre no seminário? Tu queres que eu entre no seminário, Deus? E a lagartixazinha balançava a cabeça. Dizendo que sim. Então pronto, Deus me mandou um sinal. Tem muita gente que se expande, se fecha, se tranca, porque é incapaz de viver uma relação madura onde você assuma a sua expansão. Quanto mais expandido, mais divino você vai estar. Tem gente que vive a fé de uma maneira rotineira, repetitiva, fazendo com que a realidade se transforme e seja respaldada por orações repetitivas, por fórmulas, por gestos concretos, viciado no concreto, na água benta. E aí, claro, a sua prática vai ser de letra morta. Quando a gente percebe essa questão da fé, que a gente tem necessidade de
ir se expandindo. Essa expansão tem que me abrir para o outro. Essa abertura para o outro me faz, por exemplo, ser servo do outro. E, portanto, quanto mais eu vivencio a minha fé, mais eu vejo contemplada a exigência de que eu me comprometa com a felicidade dos outros, com todo modo de política, de atitude, inclusive agora na expansão do coronavírus, qual é a atitude de fé? Eu tenho que me expandir, então, no isolamento eu tenho que me expandir. No compromisso nesse isolamento, para que eu não superlote as UTIs, para que eu não infecte mais gente, para que eu não destrua os outros, minha fé vai se expandindo. Se eu sou empresário, e aí como é que eu posso fazer com que os meus funcionários tenham o menor prejuízo possível? Isso também é uma forma de fazer a minha fé expandir-me. Então, nem Deus tem que aumentar a nossa fé, nem nós somos, por exemplo, servos inúteis, porque à medida em que eu me apercebo dentro desse convite de me expandir, de fazer crescer, de com que a minha ação seja cada vez mais motivada e motivante, de crescimento da vida, de defesa da vida, de defesa da dignidade humana, quanto mais isso eu fizer, mais eu serei servo, mais eu estarei servindo efetivamente. Por isso que é mal traduzida aquela história do servo inútil no Evangelho. O servidor, ele não é nenhuma personalidade em destaque, por isso ele não é mais do que servo, mas ele serve. E ele serve de acordo com o que é pedido nas religiões, nas grandes religiões, à medida em que ele coloca para que a sua vida deixe de buscar compensações egoístas, mas que ele possa buscar uma função reta, uma fidelidade, uma gratuidade, uma busca ao que de fato é elemento fundamental de Deus. Fazer-me indispensável para um projeto de fé é aceitar que eu não preciso pedir que o outro reze para que minha fé aumente, que Deus possa aumentar minha fé. Não, é eu assumir esse passo a passo de ir me expandindo. Perceber que eu tenho uma semente em mim, eu tenho que fazê-la crescer. E aí eu te aconselho a olhar com outros olhos, não mais a dizer, se você é religioso, Deus aumenta a minha fé, ou se você não é religioso, eu não tenho fé. A questão é, como é que você pode fazer aquilo que dentro de você te motiva para ser mais expandido, como você pode fazer isso crescer dentro de você? Não tem sentido de você ficar com medo de crise de fé, desde que a sua crise de fé tire você daquela fé ingênua que necessitava sempre de alguém para assegurar que você tinha fé, de uma igreja para manter a sua fé, de um produto concreto, quer fosse água benta, milagres, lenço suado do pastor, do pai de santo, ou do padre, ou não sei o quê, as bênçãos, ou isso, ou aquilo, as imagens, etc. Se você tem esse tipo de fé, é importante que, sim, que sua fé entre em crise. E ao entrar em crise, que ela possa ser consertada. E que você fique maior, mais expandido, mais amadurecido. Grande abraço. Curta, socialize, compartilhe, inscreva-se e ligue o sininho aí, porque toda vez que tiver um novo vídeo, você vai ser avisado.